Tudo bem, meus alunos? Vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje nós vamos tratar do campo elétrico. Para a física, o que é campo elétrico? Campo elétrico é uma região de um meio material onde pode ocorrer interações elétricas. Então, campo elétrico é isso, uma região de um meio material onde possibilita a existência de interações elétricas. Na prática, significa assim, uma carga elétrica, um corpo carregado, suponha que o corpo esteja carregado, a carga aqui, ela modifica o meio aqui no seu entorno, se é um papel, se é o ar, se é o vácuo, ela modifica o meio de tal forma que cria aqui uma região que nós vamos denominar de campo elétrico. O que tem de diferente nessa região? Nessa região, se você vier e colocar aqui qualquer outro corpo com propriedade elétrica, esse corpo poderá ser atraído por essa carga ou ele poderá ser repelido. Muito bem, se ele for com carga de mesmo sinal, vai acontecer uma repulsão, vai ter aqui uma força elétrica de repulsão. Se ele for com cargas de sinais opostos, vai acontecer aqui uma interação de atração. Então vai surgir uma força elétrica aqui de atração. Agora, se você coloca um corpo fora desta região, seja ele positivo, seja ele negativo, não acontece nada com ele em relação a essa carga, porque ele está fora do campo elétrico. Então, campo elétrico é uma modificação que a carga geradora de campo já faz para poder atrair ou interagir com as outras cargas. Você pode entender dessa forma. Campo elétrico, a gente representa ele com a letra E assim, ó. Significa que ele é um vetor, possui módulo, direção e sentido. Vamos definir cada coisa desta, tudo bem? Então vamos começar com módulo. Como é que calcula o módulo? Encontrar o valor dele. Para encontrar o valor dele, por definição, vocês vão usar essa equação aqui, ó, onde F e Q. Então o E é a intensidade do campo, né? Intensidade ou módulo do campo elétrico. O F é a intensidade da força, que pode ser a força de atração ou repulsão. E o Q aqui é o módulo da carga. Carga de prova. Como assim carga de prova? Assim, ó, essa carga Q maiúscula a gente chama carga geradora de campo. Essa minúscula aqui a gente vai chamar carga de prova, que é a carga tipo uma carga teste. Você está testando se essa região tem campo, é só colocar ela lá. Se ela for atraída ou repelida é porque ali tem campo. Se ela não sofrer nada é porque ela está fora do campo dessa carga. Então o Q maiúsculo a gente chama de carga geradora de campo. Então Qzão, carga que gera campo. E o Q minúsculo é a carga de prova, tudo bem? Essa força aqui, ó, é a intensidade dessa força. Ela pode ser uma força de atração ou ela pode ser uma força de repulsão, tudo bem? Agora, ficou faltando, então isso aqui serve para você encontrar o módulo ou intensidade. Quando falar módulo e intensidade, você vai usar essa equação. E sentido? Então vamos falar aqui primeiro da direção. A direção, por enquanto, nós vamos definir a direção sendo sempre direção radial. O que significa essa radial? São essas linhas pontilhadas aqui, ó, que saem. Radial são linhas passando pela carga. Então isso aqui te dá a direção radial. São essas linhas pontilhadas. São as linhas pontilhadas aí, tudo bem? E o sentido? O sentido do campo elétrico, ele pode ser feito por meio de
pode ser de afastamento, ou ele pode ser de aproximação. Pode ser afastamento ou aproximação. Quando que ele vai ser de afastamento? Quando o Q gerador de campo for positivo. E é de aproximação quando o Q gerador de campo for negativo. Então, vamos desenhar o campo elétrico aqui para essa situação aqui, ó. Para esse ponto P aqui. Vamos colocar um ponto P e vamos desenhar o campo elétrico nesse ponto P. Esse campo elétrico nesse ponto P, ele vai ser de afastamento. Por que ele é de afastamento? Porque quem está gerando ele é essa carga e ela é positiva. Então, se ela é positiva, o campo elétrico aqui também vai ser de afastamento. O campo elétrico aqui também vai ser de afastamento. Tudo bem? Agora, se a carga geradora de campo, por exemplo, tem uma carga geradora de campo aqui negativa e tem um campo, aqui um ponto P, e eu quero definir o campo elétrico nesse ponto P, aí esse campo elétrico nesse ponto P aqui, ele já é de aproximação, porque essa carga geradora de campo é negativa. Tudo bem? Então está aí definido. Módulo, direção radial, que é passar por essas linhas, olha. Então poderia ter um ponto P2 aqui, aí o campo elétrico estaria assim, ó, seguindo essa linha radial. O sentido vai ser de aproximação ou de afastamento. Aproximação quando a carga geradora for negativa e afastamento quando a carga geradora for positiva. Vamos agora pegar aqui o exercício número 3 lá. O exercício número 3 da apostila pede para você calcular a intensidade do campo elétrico e foi dado lá o valor da carga e o valor da força. Aí, lá na questão 3, deixa eu ver se ela está aqui, só um minutinho, com licença. Na questão 3, vocês vão fazer duas correções. Lá primeiro, está assim, ó, um Q maiúsculo e uma constante. Não é isso, vocês vão apagar esse Q maiúsculo e a constante e vai deixar só Q minúsculo e a força, tudo bem? Vamos pegar lá na letra A, nós temos 8 coulombs e 10 newtons. Então, na letra A, nós temos aí 8 coulombs e uma força de 10 newtons. E quer saber a intensidade do campo. Aí é só você colocar, ó, intensidade do campo é igual. Então, 3, letra A, intensidade do campo é igual. Intensidade da força sobre o módulo da carga. Então, vai ser força vale 10 newtons, carga vale 8. Então, intensidade do campo é só você fazer 10 dividido por 8, né? 10 dividido por 8, que dá 1 vezes 8 é 8. Vai restar aqui 2, passa vírgula 20, dá por 2, 16, resta 4, passa vírgula ali 40. Então, 1,25 Newton por Coulomb. Não esqueça, Newton por Coulomb é a unidade de medida para campo elétrico, tá? Então, essa é a unidade medida, Newton por Coulomb, já que é força dividido pela carga, então Newton dividido por Coulomb. Módulo da carga, se essa carga fosse menos 8, aqui você continuaria colocando 8, porque é o módulo da carga de prova. Tudo bem? Ok? Então, tá aí. Mas aí vem uma outra situação. Vou andar bem rapidinho aqui para você. Mas aí vem uma outra situação. Deixa eu pegar uma folha em branco aqui. Ficar só uma folha em branco. Para a gente fazer. Estou rabiscando minha apostila toda, né? Vamos lá. Suponha que você tenha uma carga pontiforme. Quem não sabe o que é carga pontiforme, é uma carga muito pequenininha em relação às outras dimensões, é como se fosse um pontinho. Então vamos considerar aqui, ó, um pontinho onde é uma carga pontiforme. Vamos considerar que essa carga é pontiforme e positiva. Então ela está gerando um campo e vamos considerar um ponto P aqui, ó. Você quer saber definir o campo elétrico nesse ponto P. O que você já sabe definir? Que se essa carga é positiva, esse campo elétrico nesse ponto P é de afastamento.
Então isso você já sabe, a direção é radial e o sentido é de afastamento. E o valor desse campo? Aí o valor do campo você calcularia por essa equação aqui, ó. No entanto, se você olhar para cá, suponha que você tem aqui só a distância entre a carga e o ponto, mas você não tem nem a força e nem essa carga de prova, porque a carga de prova e a força deveria estar aqui, não tem. O que você faz? Você vai lá e pega o conceito. O que é força elétrica? Não é a constante, módulo da carga geradora de campo, vezes o módulo da carga de prova que seria colocada nesse ponto, dividido pela distância ao quadrado entre elas, dividida aqui pela carga de prova. Tá ok? Estou pegando essa mesma equação, tudo bem? Ó, eu tenho que o campo elétrico é isto, e tenho que a força elétrica é isso aqui, ó. Estou juntando essas duas coisas aqui, tudo bem? Então, estou trazendo para cá, estou trazendo para cá. Então, o que vai restar? Você corta esse Q com esse Q, porque são iguais, eles estão dividindo. Sobra aqui a constante do meio, módulo da carga geradora de campo dividido pela distância. Então, esse daqui é para a equação para você achar o campo elétrico quando for carga elétrica pontiforme, aquela carga elétrica muito pequenininha em relação ao meio. Tudo bem? Aí lá na questão número 2 do exercício seus, é para você achar a intensidade desse campo elétrico. Aí foi dado lá as situações. Antes de fazer a 2, repare, o campo elétrico também é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se a distância aumenta, o campo diminui, e se a distância diminui, o campo aumenta com o quadrado. Ou seja, se a distância diminui 2, o campo aumenta 4. Se a distância diminui 5, o campo aumenta 25 e vice-versa. Tudo bem? Ok. Então vamos lá, eu vou voltar aqui de novo, mexer com a apostila aqui, desculpa aí a bagunça, mas rapidinho, deixa só ir lá na questão número 2. Lá eu vou pegar letra A, menos 8, 4 metros e 10 newtons. A 2 também tem uma correção para fazer. Tem uma correção para fazer. Nós temos lá na 2, carga, distância e constante. Então, na letra A, nós temos que a carga é menos 8 coulombs, a distância é 4 metros e a constante está 10 newton metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Também lá está errado, porque a barra do newton aqui está aqui, ó. Vocês vão mudar ela para cá, fazer igual eu fiz aqui, tudo bem? Que essa que é a unidade de medida correta para constante. Então, vamos calcular o campo elétrico. Então, o campo elétrico vai ser a constante, módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Então, o campo elétrico vai ser a constante vale 10, o módulo da carga não está menos 8, não é módulo, fica mais 8 dividido pela distância, que é 4 ao quadrado. Então, o campo elétrico vai ser 10 vezes 8, 80, dividido por 16, então o campo elétrico é igual a 5 newton por coulomb. Então, mudou a equação, mas a unidade de medida permanece sendo a mesma. Tudo bem? Então, bom trabalho. Qualquer dúvida, mande lá no grupo.